Olá pessoal, tudo bom? Retornando então a respeito do exercício de quesitos. Aqui, ninguém me fez o questionamento, e também eu não mencionei, né, mas seria importante, né, entender o porquê dessa ação de apuração de haveres, tá? Por quê? Porque assim, ó, pode acontecer que é interessante a empresa que ela tenha as despesas, né, os gastos que não foram lançados, ou pode ser que não, que pode ser que seja interessante que nem apareça nada. Esse exercício que eu trouxe para vocês, eu não tive ele assim na forma de quesitos, mas eu tive situação no escritório. O que aconteceu? O cliente, ele relatou o seguinte, que ele tinha constituído uma sociedade e, na verdade, teve uma parte que eu não coloquei aqui, né? Mas o que aconteceu? Ele teve um problema trabalhista, tá? Ele teve aquele problema da conta bloqueada e, ao verificar a questão da ação trabalhista, ele descobriu, inclusive, na verdade, daí não era têxtil, né? Era na questão de obras. Ele descobriu, inclusive, que o sócio dele estava utilizando os funcionários para fazer obras que ele nunca recebeu. Então, assim, os funcionários estavam trabalhando, eles não receberam os valores devidos, no caso real, né? Eles não receberam os valores devidos, eles ingressaram com uma reclamatória trabalhista, a pessoa teve que arcar com as custas da reclamatória trabalhista, né? Era responsável junto pela reclamatória trabalhista, e daí, ao verificar a reclamatória trabalhista, ele descobriu que, além de tudo, havia receitas tipo assim, da empresa, tipo, a empresa não estava tendo as receitas, porque ele estava botando os funcionários para trabalhar, ele estava recebendo dinheiro e não estava pagando as contas, tá? Então aqui, quando você está numa situação dessa, né, como assistente, é importante saber qual que é o objetivo. Por exemplo, está fazendo a empresa tiver melhor e o cara vai receber o dinheiro dele de volta. Ou na verdade aqui, o que aconteceu no caso real? No caso real, ele queria que todos os valores fossem lançados bem corretamente, né? Por quê? Porque, na verdade, o cara queria regularizar a situação da empresa, tá? Pagar tudo e cobrar o que era devido da outra parte do sócio. Aqui nesse nosso exemplo hipotético, qual que seria a ideia, tá? A ideia é o seguinte, o cara assume o poder da empresa, toma a administração, só que a gente não fica claro porque ninguém definiu isso, né? Vocês também não me perguntaram para saber assim, tá, qual que é o nosso objetivo aqui, como assistente, né? Mas já digo então para vocês, o objetivo o que é? É nós lançarmos todas as informações, ou buscar que o perito verifique todas as informações, para quê? Porque esse sócio que não era administrador, como ele está tendo já o bloqueio das contas e tudo mais, ele fala assim, então eu pego a empresa, pego tudo que a empresa tem e dou para ele a diferença do que ele pagou, né? Ou verifico qual que é o valor, ou verifico quanto ele ainda me deve, né? Então, eu lanço tudo na contabilidade e digo assim, ó, beleza, tu investiu 50, eu investi 200, eu fico com a administração, só que tem isso aqui de despesas, tu não tem o que receber, como devendo tanto, beleza? Só que isso é importante a gente ter definido. Então, aqui nos haveres, o que a gente trouxe, né? A gente trouxe a situação assim, ó, a gente não vai fazer o cálculo, né? Não tem como fazer o cálculo aqui, até porque as informações são incompletas. Mas assim, a gente colocou, né, que cada um tinha entrado na sociedade, que ele ficou sabendo que tinha uma ação trabalhista, concordam? Foi daí que ele viu que estava tudo com problema. Daí também ele descobriu que não tinha sido pagos os tributos e que não tinha sido pagas as contribuições previdenciárias, né? Ou os tributos como um todo, porque as contribuições vai estar tudo faz tudo parte do grande gênero tributos, né? Aí também ele descobre que não tinha sido pago o contador e que tinha um fornecedor em aberto, né? E daí o Marcos entra com a ação para descobrir assim, ó, para botar tudo, verificar tudo na contabilidade, para lançar tudo na contabilidade e verificar quanto que é a parte de cada um, beleza? Esse caso aqui a gente teve na vida real, o que eu fui contando para vocês. Só que nesse caso, o que aconteceu? O juiz não mandou para a perícia. O juiz determinou que, como se fosse o José, né? Que o José apresentasse os cálculos, e o José não apresentou. Aí o
O juiz falou, então, para o nosso caso, que era o Marcos, disse assim, Marcos, então, no caso real, ele falou assim, Marcos, então você me traz todos os gastos e todas as receitas e tudo mais, você faz todos os lançamentos e você me apresenta, justamente para verificar quanto, né, qual que era a situação nessa ação, quanto que era devido a outra parte pagar ou quanto que a outra parte teria de direito para sair fora da empresa, beleza? Então, aqui, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, ó, na nossa brincadeira, eu trouxe uma ideia dos quesitos. Qual que eu trouxe a ideia dos quesitos? Para quê? Minha única preocupação, eu fiz de uma forma bem rapidinha, bem sucinta, tá? É óbvio que você pensaria, é óbvio que o objetivo é assim, a pessoa pensar um tempo maior para fazer algo, né, bem feito. A única coisa que eu quis é o seguinte. O Adalberto perguntou se isso é crime. Não sei se ele perguntou, ele falou, né? Ó, beleza. Então, assim, ó, só comentando, né? Esse caso que aconteceu ali, tipo assim, se teve crime, com certeza teve, né? Ali tem várias situações, tem até preocupação, até a situação ali de sonegação, né? Se o cara faz o negócio e não tem a receita, tá? É um caso real ali e gerou ainda, inclusive, um problema ali familiar, porque assim, as famílias, tipo assim, eles eram amigos, e daí as filhas e coisa e tal se falavam, então foi um negócio bem chato, assim, sabe, bem complicado. Tá, o que eu quis fazer é o seguinte, aqui não tenho resposta 100% certa, eu tenho uma ideia em mente, né? Né? O que eu fiz? Eu peguei aquele texto que eu comentei para vocês e botei assim, olha, senhor perito, a gente sabe o quanto é difícil, tudo bonitinho, né? E daí, o que eu quero? Vocês não me perguntaram, mas seria a ideia assim, ó, o perito vai levantar os valores dos haveres, ok? O perito vai levantar os valores. Aí, você como autor, talvez tenha algum ponto que não tenha sido comentado lá na inicial, por exemplo, só para vocês saberem, tá? Como é que foi no caso real, porque eu vi já... O processo veio para mim, meu conhecimento, quando um já tinha entrado e quem veio conversar comigo foi o autor, né, para pedir auxílio e tudo mais. O que aconteceu? O advogado fez bem, ele fez a ação direito, tá? Mas vou comentar o seguinte, o advogado fez tudo certo, só que advogado não faz cálculo. É difícil o advogado fazer cálculo. O professor faz cálculo, eu faço. Eu tento discriminar. O advogado não fez. O advogado só fez o seguinte, ó. Ele só entrou com a ação de apuração de haveres, explicou o que era apuração de haveres, explicou o que era não sei o quê, e juntou um monte de notinhas junto com o processo. Foi isso que ele fez. Ele não calculou nada, ele só juntou as notinhas. Tá bom? Isso aconteceu. Então, assim, ó, na minha mente eu tinha isso, né? A gente não teve, portanto, conversar tanto, mas na minha mente foi o caso que eu tinha em mente. Então, o que eu pensei se eu fosse o autor, eu tivesse conhecimento desses fatos que eu relatei para vocês, e eu queria que o perito tomasse o cuidado de não deixar nada de fora. Por quê? Porque eu quero que todas as despesas sejam lançadas, porque aquele cara que investiu 50 mil, ele tem que estar ciente o quê? Que tem dívidas que todo eu e ele ainda tem que acertar comigo, eu ainda vou cobrar dele esses valores. Né? Então, assim, ele não tem nada lá para receber daqueles 50 que ele botou, imagino, não sei, vamos descobrir, né? E além disso, outros gastos. Então, assim, ó, o que eu perguntei para o perito, ok? Eu fiz assim, ó, fiz perguntas simples, depois você melhora, você pode fazer a pergunta de uma outra forma, você pode contextualizar melhor, beleza? Eu fiz assim, ó, uma pergunta para ele. Todas as receitas e despesas foram plenamente lançadas e estão em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade? A ideia é que o cara diga assim, não, né? Ou, tipo, ficou alguma coisa de fora. Ou ele pode dizer sim, tá tudo certo, tá bom? Aí, desculpa. Aí eu perguntei, existem receitas que não foram consideradas? Só que isso eu não passei tanto como informação, mas beleza. Existem despesas que não foram consideradas, não foram lançadas, né? Aí 3, agora aqui, ó. Não, 4. Aqui, ó. O que acontece? O cara vai fazer o cálculo, beleza? O perito vai fazer o cálculo. Vai que o perito não analisa, ele não considera aquilo. Então eu fiz questão de dizer assim, perito, olha, qual que é o valor do passivo trabalhista? Aí eu botei para ele assim, ó, considerar o processo tal, para ele tomar cuidado para dizer assim, ó, tem um processo lá que está em andamento, já teve trânsito em julgado, ou analisar, ele tem que considerar aquele processo, tá bom? Aí outra pergunta,
qual é o valor do passivo tributário? Daí o cara, putz, vou ter que ver, né? Vou ter que dar uma olhada. É uma empresa que tem inscrição estadual, ela tem a questão do ICMS, vou verificar quanto que tem de previdenciário. Porque aí o cara começa a consultar, ele consulta na Receita, ele verifica se tem a ação que já foi ajuizada, né? Quando você faz aquela consulta no PGFN, vai aparecer ajuizada ou a ajuizar, né? Vocês devem, quem já trabalhou nesse departamento, já viu, aparece assim, tanto ajuizado, tanto ajuizar. Então, o que acontece? Se o cara não faz a contabilidade há muito tempo, isso não aparece. Então, não adianta pegar lá a apuração de haveres de muito tempo atrás que não está. Então, tipo assim, qual que é o valor que tem para pagar os tributos? Qual que é o valor das trabalhistas? Aí aqui eu botei tributário, já pensando aqui nas contribuições, nem fiz, né? Não podia botar até considerar, não sei o quê. Aí eu botei qual é o valor em aberto com os fornecedores e demais credores. Considerar o fornecedor X e o contador, para não esquecer, né? E daí outras considerações que entender pertinentes. Por que eu fiz isso? Minha ideia na hora que o perito for fazer o cálculo da apuração de haveres, ele lê aqui meu quesito trabalhista. Aí vai que ele não colocou lá, né, nas demonstrações contábeis ali, esse passivo. Ou que nem existia, o cara nem sabia, ou ele nem sabia que tinha o cara que era funcionário. Por quê? Porque tem situações que o cara não tem nem ficha de funcionário. Ele não foi contratado. Aí, da ação trabalhista, tem o reconhecimento do vínculo empregatício, tem a questão dos valores a pagar, e daí acaba surgindo. Então, é alguém que contabilmente não passou. Talvez vocês tenham alguns clientes na contabilidade que vocês trabalham que o cara não existe lá, o cara não está na contabilidade. Aí daqui a pouco aparece lá o empresário dizendo, acabei de pagar 15 mil aí de uma ação trabalhista de um cara. Eu falo assim, mas quem que é essa pessoa? Não, era o fulano, não tinha registrado, nem tinha mandado a carteira para a contabilidade. Beleza? Senhores, espero que vocês tenham gostado do exercício. A ideia foi mostrar um pouco a questão dos quesitos, né? Realmente essa questão do quesito, ela não tem uma resposta assim, só A ou só B, a pessoa vai formulando. Da forma como eu perguntei, poderia ser perguntado de uma outra forma. Quando você tem um caso grande, né, você acaba refletindo muito mais, você acaba tomando um cuidado de fazer algum outro questionamento que aqui não pode ter até passado em branco. Assim como, né, eu tenho um cuidado, já comentei isso num outro momento, de trabalhar em conjunto, né, com outro advogado, né, que é uma advogada, na verdade, né, que é justamente para quê? Porque às vezes pode passar algum ponto que na hora eu li, não, tipo assim, eu não me ative. E daí ela verifica. E assim como eu verifico as peças dela, né, a questão dos quesitos e outros pontos mais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Vou parar a gravação por aqui e fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Obrigado, uma boa noite, obrigado pela participação de vocês. Fechou, Adalberto, valeu.